Muito obrigada. Boa tarde a todos. Portanto, como o Rui disse, eu venho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, mais precisamente da Divisão de Clima e Alterações Climáticas, e como foi também mencionado, foi-nos feito este desafio, não é, de também aqui podermos dar um bocadinho da nossa parte na ajuda ou no apoio ao estudo dos nossos jovens. Aceitámos esse desafio e aqui estamos para também mostrar um bocadinho destas dificuldades hoje em dia que o clima e as alterações climáticas nos apresentam. Eu vou só pôr aqui em modo de apresentação. Já estão a ver? Estamos a ver não o modo de apresentação, mas o programa em si, ok? Os slides. Não está ainda em modo de apresentação mesmo? Não, estamos a ver É que como eu se estou a tivesse vê-lo, já em modo de apresentação. Tem que trocar a ordem de... Ou alterar a tela que está a partilhar, ou qual é o... Deixa-me partilhar outra vez, a ver se eu consigo. Então, vou só aqui parar e voltar a partilhar. Não sei se conseguem, se não. Estamos a ver à mesma parece-me que é o PowerPoint, não é? Sim, é um Sim, PowerPoint, exatamente. sim, mas não estamos a ver a apresentação assim, estamos a ver o modo de construção dos slides. Pois, então, não sei porque é que ele não me está a dar, que ainda ontem fiz uma apresentação também no Teams e não houve esse problema. Pode mudar ali para o menu da apresentação de dispositivos, faz favor. Eu já passei, mas ele não está a aceitar. O menu lá em cima que diz Sim, apresentação de... sim, mas ele não está a dar. Só partilhar novamente. Se não, terá que ser assim, eu ponho aqui no máximo. Talvez tenha que partilhar o monitor todo. Ou seja, em vez de ser Pois, só o PowerPoint, era tem isso que que eu partilhar agora o monitor todo. ia tentar fazer para Ele ver às se... vezes tem esse problema, tem. Era isso que eu estava agora a fazer, a ver se... Tanto que eu mandei abaixo novamente. Deixa-me ver. Agora, já conseguem? Já vemos os slides, sim, como deve ser. Obrigado. Exato. Muito obrigada. E obrigado à Cristina Andrade também pela sua sugestão. Até sim. já. Obrigado. É o hábito. Bom, então vamos então começar. Portanto, como eu estava a dizer, isto foi uma parceria realmente que nos foi proposta para a ESRI, de modo a termos aqui algumas ferramentas associadas à parte do clima e das alterações climáticas para apoio ao estudo dos nossos estudantes até ao 12º ano, portanto lá está ensino básico e secundário. De forma, de facto, cada vez mais mostrar a importância deste tema ao nível da educação, não é? Porque os nossos jovens são, obviamente, o futuro e as alterações climáticas são cada vez mais um dos maiores desafios que temos a nível do globo e Portugal, obviamente, não é exceção. E, portanto, foi nesse sentido que realmente ficamos muito gratos de conseguirmos ter esta informação aqui numa plataforma, de forma a termos alguma informação sobre as alterações climáticas. Ora, eu vou só aqui dar uma introdução, não é, do que é que nós estamos a falar. Portanto,
Estamos aqui com a parte, nós vamos ter aqui duas componentes, uma componente mais ligada ao clima e uma componente mais ligada às alterações climáticas. Nós sabemos que o clima é essencial para percebermos o que é que poderá depois acontecer no futuro, mas também aquilo que aconteceu no passado, não é? Nós, para percebermos o clima de uma região, temos que analisar um período médio das condições meteorológicas, que é tipicamente 30 anos, portanto, aquilo que nós chamamos a normal climatológica, e é com esse período de 30 anos que comparamos como é que é o clima de uma região. Por isso o IPMA, por exemplo, não sei se já viram no nosso site, mas está a saltar sozinho. Já viram no nosso site, mas nós fazemos a análise mensal do clima e comparamos, lá está, com esse período de 30 anos, para perceber se esse mês foi quente, foi frio, foi chuvoso ou foi seco, né? E portanto isto é o nosso clima e é importante as pessoas saberem. Claro que temos aquela noção de o norte é mais chuvoso, é mais frio, a sul é mais quente, mas efetivamente que temperaturas é que estamos aqui a falar, que nível de precipitação é que estamos a falar, e portanto isto também é importante transmitir essa informação. Depois temos a parte das alterações climáticas. As alterações climáticas que hoje em dia se fazem sentir e que são variações nesse estado médio do clima, portanto nos 30 anos, houve ali variações que nos mostram que há ali uma tendência, por exemplo, do aumento da temperatura, não é? Que é o que se tem estado a verificar mais, ou de maior frequência de situações de seca, por exemplo. Portanto, nesse período que estamos a falar de décadas, há ali realmente um aumento desses fenómenos que nos permite dizer que estamos perante uma alteração climática. Portanto, são duas componentes diferentes. E essas alterações climáticas são alterações que podem ser naturais, não é? Portanto, estamos a falar de alterações ao nível, por exemplo, dos ciclos solares, dos parâmetros da órbita da Terra, as próprias erupções vulcânicas que vão ter impacto no clima, e não só no clima local, mas no clima mais abrangente até de outras regiões. E, portanto, mas são este tipo de alterações são alterações que se dão durante centenas e milhares de anos até sentirmos efetivamente os seus efeitos. Mas aquilo que estamos a sentir hoje, perante as alterações climáticas e a rapidez com que este aumento da temperatura, este aumento de fenómenos extremos estamos a ter, são alterações climáticas forçadas, não é? Portanto, forçadas porquê? Pela ação humana. Nós temos e isto obviamente que é a partir, como nós todos sabemos, sobretudo a partir da Revolução Industrial, que houve alterações na composição da atmosfera, com o aumento dos chamados gases de efeito de estufa, e, portanto, tem provocado, de facto, alterações em todo o sistema climático e, sobretudo, no clima do nosso planeta, com alterações bastante significativas. E, portanto, como eu digo, isto é um dos grandes desafios ao nível da humanidade até o final deste século. Só para vos mostrar, por exemplo, em Portugal, o que é que tem estado a acontecer ao nível do clima. Portugal segue em linha com aquilo que se tem estado a verificar ao nível do globo. Aqui temos um gráfico com dados da temperatura média anual em Portugal continental entre 1931 e até 2022. Portanto, são os desvios em relação ao tal período dos 30 anos, que neste caso aqui estamos a considerar o período de 1971-2000, e portanto, a azul os anos mais frios, a vermelho os anos mais quentes, obviamente. E aquilo que notamos aqui, de facto, quando olhamos para estes últimos 20, 30 anos, é uma diferença bastante grande. Portanto, nós nestes últimos, e digamos que é desde a década de 80, final de 70, início de 80, que os anos têm sido quase todos acima do valor médio dos tais 30 anos. E inclusive tivemos agora este último ano, o ano 2022, que foi considerado, e é considerado, o ano mais quente até agora em Portugal. Portanto, estamos a falar de uma série de mais de 90 anos e, portanto, o 2022 foi um ano que foi considerado o mais quente aqui em Portugal continental. Mas temos muito recentemente também aqui o 2017, que também foi muito quente,
Os anos 90 foram extremamente quentes também, onde se destaca o ano 97 também. Portanto, há aqui uma alteração, lá está, do padrão do clima em Portugal. Também ao nível da precipitação, se calhar não é assim tão óbvio como na temperatura, não é? Não notamos aquele padrão tão acentuado em termos de aumento ou de diminuição, mas ainda assim conseguimos arranjar, ou conseguimos perceber aqui diferenças a partir também da década de 80, 90 em relação ao padrão da precipitação. Mais uma vez aqui, desde 31, os valores anuais da precipitação entre 31 e 2022, portanto os desvios em relação a esse período dos 30 anos, mais chuvosos a azul, mais secos a castanhos. E se olharmos então aqui para este período, eu diria que a partir da década de 90, não só notamos o quê? Não só notamos que os anos que têm desvios superiores, portanto desvios com anos mais chuvosos, não só estes desvios cada vez são menores, portanto há anos mais chuvosos, mas não a atingirem desvios tão grandes, e por outro lado, uma maior frequência de anos mais secos, onde se destaca sobretudo aqui a partir de 2000, se virem estes últimos anos aqui, a partir de 2000, de facto aqui os anos mais secos que já tivemos foram todos nesta década, entre 2000 e 2010, e agora também tivemos, por exemplo, 2017 nesta última década que teve. Portanto, associado a isto, obviamente anos mais secos, temos também tido maior frequência dos períodos secos, das situações de seca. O ano 2005, que é aqui considerado o mais seco, foi um ano de seca, uma das mais graves também que nós tivemos em Portugal, mas também agora recentemente o 2017 e o ano passado, se lembram também, mais uma situação de seca que também teve impactos, sobretudo ao nível, por exemplo, do setor agrícola, mas também hidrológico. Portanto, esta frequência cada vez maior destes fenómenos associados a déficits de precipitação é algo que também tem estado a aumentar, sobretudo nesta região aqui do Mediterrâneo, onde nós nos incluímos. E, portanto, tendo em conta todas estas situações e todas estas alterações que se têm verificado, é de facto importante passarmos esta mensagem e termos informação disponível para os jovens, para perceberem o que é que está a acontecer, para poderem olhar para os dados, para terem uma sensibilidade em relação aos valores de temperatura, aos valores de precipitação, perceber como é que a situação poderá evoluir, como é que esses valores poderão evoluir até ao final deste século, e daí a criação deste dashboard associado ao clima. Este dashboard do clima vai ter, portanto, estas duas componentes, uma parte ligada à parte dos dados históricos para este período de 30 anos, portanto, para poderem caracterizar o clima em Portugal, ou escolher alguma região e quererem caracterizar também. Portanto, isto é baseado em dados já observados das nossas estações meteorológicas do IPMA, e depois vai ter a componente associada à parte das alterações climáticas através de cenários climáticos futuros. Pronto, aqui com outro tipo de dados, obviamente, dados que são dados simulados, dados de modelo, e pode ser depois até feita esta comparação entre aquilo que se observou, o que é o clima médio e aquilo que se verifica, por exemplo, no final deste século. Para já, nesta dashboard ainda só está introduzido estes primeiros dados históricos, e espera-se que em breve tenhamos esta componente dos cenários climáticos. Ora, o que é que envolve esta primeira fase? Envolve, portanto, os tais valores médios para o período de 30 anos, 71-2000, de quê? De temperatura máxima, temperatura mínima e precipitação. O que está disponibilizado neste momento é ao nível anual e sazonal, okay? Para Portugal continental e para os arquipélagos da Madeira e dos Açores. Portanto, isto é a primeira fase que já está implementada e que depois será complementada com outra informação. Portanto, esta é a visualização da dashboard. Portanto, temos aqui
a informação de Portugal continental, portanto isto depois pode ser obviamente escolhido qual a região que se quer, se é para Portugal, se é para a Madeira ou se é para os Açores. O mapa retrata os valores médios, neste caso aqui o da esquerda, da temperatura máxima anual, depois o do meio a temperatura mínima anual e no último a precipitação média anual em Portugal continental. E depois em baixo temos os valores médios para Portugal da temperatura e da precipitação, isto por estação do ano. Ora, aqui em termos de estação do ano, chama a atenção também que no caso do ponto de vista meteorológico, climatológico, as nossas estações do ano não são as estações do ano que nós conhecemos, como é o ano civil. Nós, por exemplo, agora em março, né, a primavera começou a 20 ou 21, nunca sei muito bem qual é o dia exato, mas em termos meteorológicos, o nosso inverno terminou, por exemplo, a 28 de fevereiro. Portanto, normalmente temos meses, temos mesmo meses certos. Portanto, o nosso inverno começa a 1 de dezembro, termina a 28 ou 29 de fevereiro. A primavera começa a 1 de março, termina a 31 de maio e assim sucessivamente. Portanto, o verão há de ser junho, julho, agosto e o outono, setembro, outubro, novembro. Portanto, estas são as estações que nós temos aqui, ou consideramos ao nível meteorológico. E, portanto, temos aqui essa informação por estação do ano dos valores médios. Lá está a tal sensibilização de, ok, nós sabemos que é mais frio a norte, que é mais quente a sul, mas que valores é que nós temos, não é? Quais são os valores médios ao nível do país? Quais são os valores médios ao nível de região? Portanto, isto é importante também termos essa noção. Depois temos aqui o exemplo também da Madeira, também com a mesma informação, para já, temperatura máxima anual, temperatura mínima anual e precipitação média também para esta região. Temos também os Açores, que eu não coloquei aqui, mas também a mesma informação para as 9 ilhas dos Açores. Ora, dentro desta dashboard, depois podemos, obviamente, aqui brincar um bocadinho, não é, com a informação que cá está e podemos, como eu estava a dizer, fazermos uma caracterização climática mais regional. Queremos saber o que é que aconteceu, ou qual é o clima médio na região norte. Queremos compará-lo, por exemplo, com o clima médio na região sul. Portanto, isso é possível também tirarmos essa informação. Como veem, aqui os valores já vão variando, não é? Enquanto na parte do continente temos os valores médios anuais. Depois aqui no norte já temos valores diferentes, no sul também valores mais altos, como seria de esperar, não é? Também a precipitação aqui no norte mais alta, aqui um pouco mais baixa no sul. Portanto, depois há aqui várias questões que podemos brincar um bocadinho e que podemos tirar para as regiões que queremos a informação que for necessária. E depois, por exemplo, pegar nesta informação e quando estiver carregada a parte também dos cenários climáticos, fazer uma comparação entre este clima médio que temos e o clima futuro também. Portanto, este é o grande objetivo. E por isso mesmo, essa disponibilização será para breve dos cenários climáticos futuros. Esses cenários climáticos futuros, que pretendem ser, obviamente, uma simplificação do clima futuro, tendo em conta as emissões dos gases com efeito de estufa, será feita para 3 períodos, portanto, para 2021-2040, estamos a falar de um futuro agora relativamente próximo, em que 21 já está incluído, obviamente. Depois temos 41-60, um clima ali, um futuro intermédio, e depois um futuro a mais longo prazo, até ao final do século, entre 2081 e 2100. Isto é bastante importante porque é aqui que chamamos a atenção, não é, de toda a comunidade, de realmente o que é que pode acontecer em termos futuros. Porque é quando fazemos esta comparação é que nos apercebemos, calma, isto realmente mudar bastante. Pode haver aqui aumentos de temperatura, diminuições de precipitação, realmente com grande significado. Portanto, temos que estar alerta para este tipo de situação. E esse alerta é muito importante. Porquê? Porque aquilo que se pretende hoje em dia é, obviamente, limitar até 2030, 2050
o aumento da temperatura ao nível do planeta, não é? Ao nível do globo, a 1,5 graus. Mas isso só se consegue se tivermos emissões muito baixas de dióxido de carbono, coisa que não temos ainda hoje em dia. E, portanto, é importante mostrar que quanto maior forem essas emissões, portanto, temos já emissões do intermédio para cima, para altas ou muito altas, o aumento da temperatura vai ser bastante significativo, podendo chegar até quase 5 graus de aumento em termos médios do planeta. E, portanto, isto é algo que devemos refletir e pensar muito bem o que se passa ao nível do nosso planeta. Aqui mostro só um exemplo dos cenários anteriores que nós tínhamos, portanto, agora serão aqueles cenários que eu vos falei que começam em 2021, estes eram os cenários anteriores, por isso ainda não estão na plataforma também, porque ainda estamos a terminar de elaborar os cenários agora mais recentes. Os anteriores já mostravam estes 3 períodos, os aumentos aqui, por exemplo, a Portugal, da temperatura, que poderiam variar entre 2 graus e 4 graus, não é? Temos aqui um cenário, por exemplo, até 2070 os aumentos poderiam ir até 2 graus e até 2100 até quase 4 graus, não é? Em alguns sítios mesmo a bater os 4 graus. E depois em termos de precipitação, eu não pus aqui o mapa, mas em termos de precipitação também uma diminuição da precipitação que pode chegar aos 15% na região norte e centro e aos 20-30% na região sul. Portanto, estamos a falar aqui de perdas de precipitação bastante significativas. Portanto, esta informação, eu penso que para os jovens, de facto, hoje em dia é muito importante passar essa mensagem, que vamos obviamente ter um clima mais quente, mais seco ou mais chuvoso, dependendo da região do globo, não é? E é com isto que temos que repensar muito bem o nosso plano para o nosso planeta. E, portanto, é mais uma plataforma que nos permite transmitir essa mensagem e nada como começar, obviamente, com as crianças e que são, como nós sabemos, o futuro, e os jovens, que eu penso que hoje em dia já começam a estar alerta para esta situação, mas nunca é demais, obviamente, mostrarmos aquilo que está a acontecer. E pronto, como disse, isto é uma plataforma que ainda está a ser desenvolvida, temos estes primeiros dados, pretende-se obviamente ter mais informação ainda.